amor de Deus, nada vai nos abalar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, por isso vamos declarar. Estamos convencidos que nem a morte nos separará do amor do Pai, nem da sua graça. De todo o coração vamos proclamar, iremos ser fiéis até o Nós pedimos que eu e minha casa sirvamos ao Senhor. Desejamos que eu e minha casa obedeçamos ao Senhor. Declaramos que eu e minha casa adoramos ao Senhor. Proclamamos que aguardamos o Senhor. Estamos convencidos que nem a morte nos separará do amor do Pai, nem da sua graça. De todo o coração vamos proclamar, iremos ser fiéis até o fim. Estamos convencidos que nem a morte nos separará do amor do Pai, nem da sua graça. De todo o coração vamos proclamar, iremos ser fiéis até o fim. Iremos ser fiéis até o Boa noite a todos, que a paz do nosso Deus continua irradiando nossa vida, o nosso ser. Eu não sei como que você passou durante o dia, eu não sei o que realmente aconteceu com cada um de vocês, mas uma coisa eu tenho certeza, que existe um Deus que está no céu olhando por cada um de nós, né, e está tendo misericórdia e teve misericórdia de nós, né, até chegar esse momento. Nós estamos na Semana da Família, né? Uma semana muito especial, qual, como eu falei ontem lá no culto, né, seria só um final de semana, mas o material é bom, né? E a gente esteve aí pensando em estar fazendo a semana toda e nós estamos encontrando um jeitinho, né? Quem quer dar um jeito. Então nós estamos encontrando um jeitinho de estar levando uma mensagem para abençoar a sua família, a minha vida também. E é claro, né, que eu preparando e eu estudando as mensagens, eu vou obter muito mais conhecimento também, e esse conhecimento eu gostaria de estar levando para vocês. Então nós já cantamos, né, nesse momento, nós vamos curvar nossas frontes e orar ao nosso Deus. Logo na sequência vou estar trazendo
uma breve reflexão para vocês, né? Espero que preencha os corações de vocês. E o tema hoje é sobre crianças, né? Sobre filhos, né? Qual o significado de filho em nosso lar, né? Essa bênção que é algo que é realmente dado por Deus para nossas vidas. Então vamos orar e depois nós vamos conversar sobre o tema. Amado Deus, que habita nos alturas do céu, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por essa noite. Muito obrigado pelas nossas vidas, pelo nosso trabalho de mais um dia. E queremos, Senhor, que o Senhor continue, ó Pai, nos purificando, nos dando sabedoria e discernimento da Tua palavra. Nós queremos, Senhor, que tudo, Pai, que nós venhamos estar fazendo, que venha ser feito para a honra e glória do Teu santo nome. E te peço, Senhor, essa noite, pelas famílias, mas por uns seres muito especiais, o qual o Senhor tem nos dado. Ou outros ainda não têm, mas o Senhor vai estar abençoando e vai estar ajudando, que são os filhos, Senhor. Abençoe a cada lar, a cada criança, Senhor. A cada criança de colo, a cada criança em todas as fases dela. Abençoe para que os pais possam dar ao Pai o suficiente, Senhor. Mas não é mantimento nem alimento, mas é a parte espiritual, que dê a parte espiritual suficiente para que ela não venha desviar dos teus caminhos. Muito obrigado por tudo, entregamos nossas vidas em tuas mãos, entregamos todas as crianças de todas as famílias que estão assistindo e que as que não estão assistindo da Igreja de Campo Novo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu gostaria de levar a vocês aí uma reflexão a respeito do livro de Juízes, né? O livro de Juízes que tem belas histórias para nós, e hoje nós vamos relembrar mais uma, né? Que está lá em Juízes, o capítulo 13. Eu vou estar lendo aqui para vocês. E não podemos esquecer, né? Essa semana da família é uma semana que fala juntos rumo ao céu. Nós queremos muito ir ao céu com nossos filhos, com nossas famílias, com todos eles, e nós precisamos nos preocupar e estar orando. Falar em oração, eu não sei se você escolheu, né, já alguma família, mas se não escolheu, você já sabe, né? Estou só lembrando, escolha uma família, ainda há tempo. Hoje é só segunda-feira, né, o segundo dia da semana. E ore por ela, né? Entregue a vida dela nas mãos de Deus, né? Consagre a vida dela a Deus. Ore pela manhã. Tivemos uma bela mensagem hoje pela manhã, né? Estive colocando aí no grupo da igreja. Ore por essa família que realmente, se tem uma coisa que nós estamos precisando nesse momento do fim, é a oração, tá bom? Então, como eu já vinha falando, né, Juízes, capítulo 13, o versículo 2, vou estar lendo do 2 ao 7, que diz assim, ó: Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu um anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que é estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisas imundas, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará a navalha. Portanto, o menino será narizeu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começarás a livrar a Israel do povo do filisteu. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome, porém me disse: Eis que tu conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisas imundas, porque o menino será narizeu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Aqui a gente vê uma bela história, né, de um homem qual nós sabemos que é Sansão, nós sabemos da sua trajetória de vida, mas nós estamos vendo aqui algo tremendo, né? Algo maravilhoso. Por quê?
porque a consagração de um filho, a grande importância de um filho, Deus viu a grande importância de um filho para essa região, para esse lugar, na vida dessa mulher que era estéril, né? E ali Deus começa a tratar, né? E dar essa resposta para essa mulher, né? O qual não tinha expectativa nenhuma de vida com respeito a filho, mas dá a resposta a essa mulher. E para essa mulher começar a se tratar desde quando seu bebezinho estava no seu útero. Então a gente vê aqui, né, que Deus, ele se preocupa muito quando ele começa a dar um filho a uma família, né? Então nós hoje, né, no século 21, com nossas famílias e nossos filhos, eu não sei como foi a trajetória de vida para seu filho chegar até onde chegou hoje, né? Eu nasci em um lar, né? Nasci em um lar que a minha mãe ainda era de outra denominação, né? Nós não tínhamos conhecimento que nós tínhamos hoje. Eu não sei como é que foi, se minha mãe teve os cuidados, né? Devido como essa mulher teve. Eu não sei se ela cuidou da sua alimentação, eu não sei como é que foi, mas aqui a gente vê um homem sendo entregue para Deus desde o ventre de sua mãe, até porque um anjo foi anunciar para essa mãe, né? Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. E com conhecimento e grande conhecimento a gente tira daqui para as futuras mamães, né? Que estão nos assistindo aí, ou que é aquela que vai ter o seu segundo ou terceiro filho, o que pode estar fazendo aí, né? Já desde dos primeiros momentos que entende que no útero tem um filho, pode desde já consagrando esse filho, né, a Deus. Então a grande preocupação e a grande entrega de cada um de nós de colocar sempre nossos filhos aos pés do Salvador, de sempre conduzir nossos filhos, né, por caminhos o melhor possível, né, diante da palavra de Deus, diante dos mandamentos de Deus, né? Se nós se preocupássemos mais com nossos filhos e desse mais um pouco de conhecimento, mais um pouco de tempo para nossos filhos, né, garantido que o mundo não estaria, se todos, né, fizessem, garantido que o mundo hoje não estaria do jeito que está. A corrupção não estaria do jeito que está, né? E nós, a cada dia, precisamos nos preocupar, né, e estar colocando nossos filhos nas mãos de Deus. Que seja pela madrugada, né, em oração, quando você levanta, né, para ver o que está acontecendo, como que está, para enrolar. Ore pelo seu filho, né, que seja pela manhã, né, ore pelo seu filho pela manhã. Ore pelos seus filhos, né, pelas crianças de nossas igrejas pela tarde, porque a formação, aquilo que eu já não vou poder falar mais, ou que eu vou falar que ele não vai entender mais, quando ele chegar a seus 30, seus 28 anos, agora ele vai ter a base, vai ter a formação. Se eu hoje estou na igreja, se hoje eu sou quem eu sou dentro da igreja, né, diante das misericórdias de Deus, é porque eu tive um embasamento, eu tive a minha mão nascendo em outra denominação, mas entendeu o Evangelho de Deus, entendeu a Bíblia Sagrada e as verdades de Deus, e me mostrou e me conduziu ainda quando eu era pequeno, e aqui estou para honrar e bendizer o nome do nosso Deus, né? Existe mais alguns textos importantes, né, que está aqui no livro, né, Fundamentos do Lar Cristão, que eu vi, que eu acho muito importante para cada um de nossos lares e nossas famílias também, que diz assim: alguns pais não compreendem os filhos e não se relacionam verdadeiramente com eles. Existe com frequência uma grande separação entre pais e filhos. Se os pais sondassem plenamente os sentimentos dos filhos e verificassem o que está em seu coração, isso exerceria uma influência benéfica sobre ele. Pai e mãe
devem trabalhar unidos em total harmonia com o outro, devem se tornar companheiro dos seus filhos. Filhos hoje têm deixado a amizade de um pai e de uma mãe e têm adquirido amizade com pessoas de fora. Agora, o porquê que tem acontecido isso, né? O porquê que um filho ou uma filha, ele não conversa com o pai ou com uma mãe algumas coisas e prefere dar essa conversa a uma pessoa estranha que nunca viu, né? Algumas pessoas que vai lhe trair a confiança, algumas pessoas que não vai te ouvir ou não vai entender os questionamentos da cabeça dela porque não tem acompanhamento diário com ela. Por que isso acontece, né? Porque infelizmente nós pais temos negligenciado, né, o tempo com nossos filhos. Eu como pai, eu tenho negligenciado o tempo com meu filho e tenho priorizado, né, a minha vida, ou melhor, pensando nele, mas de uma forma errada, né, querendo dar o melhor em roupa, em sapatos, né, em outros tipos de confortos mais, né, e trabalhando de uma forma totalmente errada. Então nós pais precisamos nos preocupar. Assim como eu falei há pouco, né, nós queremos os filhos sempre conosco e nós queremos caminhar a nossa família rumo ao céu, mas porém sem intimidade, sem comunhão, né? Quando chegar meus 28, os 35 anos de um filho, ele vai estar totalmente desligado, né, da gente que somos pais, porque não tivemos, né, uma convivência, uma intimidade maior. Então, essa é a mensagem de hoje, né, para cada um de nós. Nós, a partir de agora, nós vamos escutar mais uma mensagem, né, uma mensagem muito poderosa, muito abençoada, né, com o pastor que vem dando seguimento aí às mensagens dessa semana. E eu convido a você, né, nós estamos priorizando nessa semana da família o quê? A oração, isso mesmo, a oração. Então nós vamos curvar nossas frontes novamente, orar ao nosso Deus, ser grato a Ele pelos nossos filhos, dedicarmos nossos filhos nas mãos dele e que nós venhamos aprender a tirar mais tempo, né, para o nosso filho, para fazer com que ele seja nosso amigo, né, e que esteja junto conosco na mesma caminhada, na mesma pegada rumo ao céu. Então curve as frontes de cada um de vocês que está aí nos assistindo e vamos nesse momento conversar com o nosso Deus. Pai amado, Pai querido que habita nas alturas do céu, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade e desse aprendizado, Senhor, que estamos tendo diante dessa semana. Que essa semana não venha a ser somente mais uma semana, mas que venha ser uma semana que nos traga discernimento, conhecimento, e que esse discernimento e conhecimento, que nós venhamos colocar em prática, Senhor. Ó Senhor, são muitos lares destruídos pela falta dos pais. Sabemos que muitos pais não podem, Senhor, estar com seus filhos, porque no meio do caminho atravessaram por dificuldades. Sabemos que muitos pais estão trabalhando porque tem que trazer realmente o sustento, mas vai de encontro, Senhor. Ajuda esses pais a buscar algum tempo para para ter intimidade com os filhos, Senhor. Para trocar conversa, olhares, brincadeiras, Senhor. Para que seu lar seja mais harmonioso, para que seu lar venha se encher de paz, para que seu lar, Senhor, entre filho e pais, possam ter mais confiança, Senhor. É tudo que precisamos nesse século o qual estamos vivendo, caminhando rumo a Canaã Celestial. Precisamos mais de confiança entre filhos e pais. Esteja abençoando cada lar, esteja abençoando a cada família e que o Senhor continue nos dando uma boa mensagem da agora em diante. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, fique com Deus e vamos assistir a próxima mensagem aí com o nosso pastor. Como é bom estar junto com você mais uma vez nesse momento especial. Estamos numa semana especial, né? Juntos rumo ao céu. E eu estou muito feliz de poder participar com você desse momento
em que a gente está orando mais, cada dia orando por um motivo especial, cada dia colocando um grupo nas mãos de Deus e pedindo a misericórdia de Deus. No tema anterior, nós oramos pelos líderes de casa, né, pelos líderes religiosos de casa, enfim, pelos sacerdotes da família. E hoje nós queremos orar pelas crianças. Você tem criança em casa? Você tem filhos? Você tem filha? Enfim, é um desafio, né? Vamos pedir a Deus sabedoria. E eu quero contar hoje uma história também de uma criança, mas de uma criança que teve um testemunho extraordinário e ajudou a salvar muitas vidas. Antes da gente abrir a Bíblia e antes da gente entrar no tema de hoje, eu quero convidar você para a gente fazer uma breve oração, pedindo a bênção e a presença de Deus conosco. Nosso Pai Celestial, muito obrigado pela oportunidade de estudarmos a Bíblia, pela oportunidade desse encontro, desse momento tão singular em que podemos juntos nos aproximar de Ti. Pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua unção, pedimos a Tua iluminação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos ao tema de hoje então. Lembrando que cada dia especial nós estamos orando por um grupo diferente. E hoje eu quero convidar e quero orar pelas nossas crianças, não é? Quem sabe aí crianças recém-nascidas, crianças que já estão caminhando, já estão correndo, né? De 8, 10 anos de idade, até os 12, 13 anos de idade, né? Quando são aí pré-adolescentes. Eu creio que nós podemos hoje reunir e pedir a bênção de Deus para esses nossos queridos. 2 Reis, capítulo 5, abra sua Bíblia aí e veja comigo a mensagem que Deus tem para nós através do nosso personagem ou da nossa personagem de hoje. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Olha que interessante. Era um homem conceituado, era um homem que era herói de guerra, ou seja, era valente, mas aí a Bíblia diz, porém, tinha uma doença, e essa doença era justamente a lepra. Verso 2, saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã, ficou ao serviço da mulher do capitão que era leproso. Verso 3, disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. E o verso 4, então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Quero deixar para você o desafio de você continuar lendo todo o capítulo 5 de 2 Reis, para você poder ver o desenvolvimento e o desenrolar dessa história, que é uma história extraordinária. Sabe, eu quero mostrar para você hoje que nós precisamos preparar os nossos filhos para serem testemunhas de Deus em quaisquer circunstâncias que eles enfrentarem. As nossas crianças são muito especiais e nós precisamos dar a elas o melhor de nós para que elas tenham um futuro na presença de Deus. Quero fazer uma comparação para você. Quando você deseja preparar o seu prato favorito, o que você faz? Você segue uma receita. Se você adicionar todos os ingredientes necessários, seguir todas as etapas, na maioria das vezes você vai obter os resultados desejados. O prato estará feito, estará pronto e delicioso para ser comido. No entanto, quando a gente se refere à criação de um filho, a gente não pode utilizar a mesma receita de bolo que usa para um, para o outro. Ser pai ou ser mãe não é como arte culinária, não é como preparar alimentos, que você usa a mesma receita para esse filho, para aquele filho e assim por diante. Alguém disse certa vez que criar filhos é como jogar videogame. Quem já jogou videogame sabe que cada fase que você avança, o jogo fica mais difícil. É exatamente isso. Quanto mais avança, quanto mais velho vão ficando os filhos, mais complicado fica de lidar com eles. Nenhum filho é exatamente igual ao outro, e mesmo que você faça tudo que você fez com os outros filhos, ainda assim o resultado pode ser diferente.
Tem pais que dizem assim, olha, eu tratei todos iguais, eu fiz tudo do mesmo jeito, mas olha o que deu. As coisas não saíram bem. Claro, tirando a diferença de sexo, uma menina, outra menina, tirando a diferença da ordem em que nasceram, o temperamento e uma série de outras razões, nossos filhos são realmente diferentes e nós precisamos levar em consideração isso. E tem algo interessante que eu quero explicar para você. Quando eles nos olham, imagine que você tem, como eu, por exemplo, tenho 3 filhas. Quando elas me olham, cada uma tem um conceito a meu respeito, cada uma tem uma visão a meu respeito. É como se, para elas tivessem cada uma um pai diferente. Isso torna ainda mais desafiador a paternidade. Nossos filhos, eles são de fato e de verdade desafiadores. Criá-los nos caminhos de Deus, criá-los nos princípios de Deus, é algo que realmente nos deve fazer mais dependentes de Deus. Eu quero mencionar alguns aspectos interessantes dessa escrava de Naamã, para a gente poder aprender algumas coisas que precisam ficar gravados na mente e na vida dos nossos filhos. Você sabe o nome dessa escrava? Eu também não sei. Ninguém sabe o nome dela. Escravo não tinha nome. A gente só sabe que ela tinha ao redor de 12 anos de idade, sabe que ela foi levada pelos assírios, sabe que ela era frágil e indefesa. Mas que direito tem um escravo? Não tem direito algum. Quando a gente olha para a história dessa escrava, tem um segundo aspecto que eu quero destacar para você. Ela podia ter ficado muito revoltada por agora ter deixado a casa dela e ter sido levada como uma escrava, mas não. Quando a gente lê a Bíblia, a gente encontra essa menina, essa criança, podemos dizer assim, conversando com a esposa do Naamã. Ela foi para a casa do capitão do exército sírio, né, que era um homem respeitado, que era leproso, como eu mencionei agora há pouco. A Bíblia, Andrews, ela diz que leproso, no caso de Naamã, ele tinha a pele escamosa. Mas sabe o que é interessante? Diante dessa circunstância da vida de Naamã, a escrava resolveu conversar com a esposa de Naamã. Sabe o que ela fez? Ela indicou um tratamento para o capitão. Ela indicou um tratamento para o esposo da patroa dela. E ela disse assim, seria muito interessante que ele fosse conversar ou que ele pudesse estar com o profeta de Israel. A escrava de Naamã, ela simplesmente disse para ele o que ele precisava fazer para encontrar a cura, o que ele precisava fazer para ficar livre daquela doença. Ela podia estar revoltada, ela podia estar chateada, ela podia não querer falar com absolutamente ninguém. No entanto, ela resolveu testemunhar a respeito da solução de um grave problema que para eles não havia qualquer solução a não ser o isolamento de toda a sociedade. Sabe algo interessante mais também dessa menina? Ela testemunhou do Deus de Israel e ela simplesmente salvou a vida desse homem. O contexto dessa história é bem conhecido. Eliseu, profeta, manda que Naamã mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. E aí você conhece a história, você pode ler na Bíblia também. Naamã fica curado. Veja como tudo foi traçado, como tudo foi dirigido. Uma menina escrava, e aí depois um homem doente que fala com o rei, e o rei que se comunica com o profeta que realiza um milagre. Como é que tudo isso começou? Onde essa cadeia se iniciou? Com uma menina escrava que não se recusou a se comunicar, ao contrário, que deu testemunho do Deus Todo-Poderoso na vida dela e da família dela. O Deus que havia sido o Deus dela, o Deus que havia estado ao lado dela, agora também poderia estar ao lado de Naamã e poderia restabelecer a saúde dele. Qual foi o êxito? Ou por que essa menina teve êxito? Porque ela continuou testemunhando de forma favorável do Deus que aparentemente, ela podia ter pensado assim, bom, já que eu estou aqui como escrava é porque Deus me abandonou. Já que eu estou aqui como escrava é porque Deus não está mais comigo. Mas em momento nenhum ela pensou isso, ao contrário, ela continuou acreditando em Deus. E foi por isso
que ela então agora mencionou Deus como solução para Naamã. A pequena se lembrou dos cultos, quem sabe, feitos em casa pelos pais. A escrava se lembrou dos exemplos que os pais deixaram para ela. E agora, mesmo não tendo os pais para cobri-la numa noite fria, mesmo agora não tendo os pais para dar um abraço nela, mesmo separada dos pais, ela não se separou de Deus. Ela continuou unida a Deus. Sabe por quê? Porque as circunstâncias da vida, por mais complicadas que sejam, não podem nos separar de Deus. E somos nós que devemos definir se queremos ficar longe de Deus ou não. Somos nós que vamos dizer se nós queremos ou não a presença de Deus na nossa vida. Os pais dessa menina fizeram total diferença na vida dela, porque eles ensinaram para ela o caminho que ela devia andar. Eles ensinaram para ela sobre um Deus todo-poderoso, que, independente das circunstâncias desfavoráveis, continuava ao lado dela. O plano de Deus é que os pais conduzam e ensinem seus filhos a amar e obedecer ao Senhor. A ordem de Deus para os pais, você conhece Provérbios 22, 6? É que os pais ensinem a criança no caminho em que ela deve andar. Isso não significa que que nós, os pais, vamos ficar interferindo e controlando a vida dos filhos para ter certeza de que eles nunca vão tomar decisões equivocadas. Chega um momento em que eles precisam tomar as próprias decisões, seguir os próprios rumos. Chega um momento em que eles crescem e eles precisam dizer se querem continuar ao lado de Jesus ou não, se Deus continua sendo o Deus da vida deles ou não. E essa é uma decisão deles, a gente não pode interferir nisso. Embora desejemos que os nossos filhos passem de crianças fofinhas e maravilhosas, de crianças indefesas a adultos independentes e bem-sucedidos, a nossa responsabilidade suprema é que eles conheçam. Vou repetir isso para você. A minha responsabilidade como pai e a sua responsabilidade como pai é que eles conheçam, amem e sirvam ao Senhor Jesus Cristo. Você entendeu bem o que eu disse? A nossa responsabilidade como pai é que eles amem, que eles sirvam ao Senhor Jesus Cristo. E para isso, nós precisamos ser o exemplo deles em tudo, incluindo a vida devocional diária. Nossos pequenos aprendem com o exemplo e nem tanto com as palavras. E é muito importante que a gente saiba disso, porque no futuro tudo que a gente mais deseja é que esses que são hoje crianças sejam os futuros líderes da igreja, sejam aqueles que se encarreguem da pregação do Evangelho, sejam os futuros missionários, sejam aqueles que levem esperança para as outras pessoas. Eu quero convidar você para a gente orar hoje pelos nossos filhos. Orar para que eles fiquem firmes nos princípios de Deus. Orar para que eles permaneçam fiéis a Deus e, quando for necessário, possam dar bom testemunho do Deus verdadeiro. Eu quero muito que as minhas filhas e que os seus filhos também, ou que o seu filho também, ou que a sua filha também, seja como essa menina escrava, que em circunstâncias difíceis, sozinhos, eles possam continuar testemunhando da crença num Deus todo-poderoso que pode restabelecer qualquer circunstância. Quero terminar a mensagem de hoje falando para você sobre uma citação, lendo para você uma citação que para mim é muito importante. Se os pais pudessem ser despertados para o senso da tremenda responsabilidade que pesa sobre eles na obra de educar os filhos, dedicariam mais tempo à oração. Vou repetir. Dedicariam mais tempo à oração e menos à ostentação desnecessária. Meditariam, estudariam e orariam fervorosamente a Deus por sabedoria e ajuda divina.
para educarem os filhos de tal maneira que desenvolvam um caráter aprovado por Deus? Sua preocupação não será como saber educar os filhos para serem louvados e honrados pelo mundo, mas como educá-los para formarem belo caráter, que será aprovado pelo Senhor. Fundamentos da Educação Cristã, página 30, no primeiro parágrafo. Todas as vezes que eu leio essa citação, eu fico pensando numa pessoa que fez total diferença na minha vida. Todas as vezes que eu leio essa citação, eu fico pensando nas madrugadas em que eu acordei, olha que eu tinha um sono pesado, e a minha mãe estava com as mãos dela em cima da minha cabeça ou no meu ombro, orando por mim. Quero dizer para você que eu sou fruto das orações da minha mãe. Se você tem ainda os seus filhos pequenos, não pense que eles não precisam das suas orações, não pensam que eles não precisam da sua intercessão. Desde agora, se acostume a orar por eles, se acostume a colocá-los nas mãos de Deus e pedir a Deus que conduza a vida de cada um deles. À medida que o tempo vai passando, o inimigo deseja e cria planos e mais planos para poder tirar os nossos filhos do caminho da salvação. Mas sabe o que nós queremos? Nós queremos que eles sejam testemunhas. Nós queremos que eles sejam, nos nossos dias, como essa escrava de Naamã, a despeito das circunstâncias complicadas que eles passem na escola ou em qualquer outro ambiente, que eles sejam sempre testemunhas de Jesus, que eles sempre apontem a Jesus como solução. Você quer orar comigo nesse momento? Você quer pedir a bênção de Deus pelos seus filhos? Então eu quero convidar você para, nesse instante, formarmos uma corrente de oração e suplicarmos a misericórdia de Deus pelos nossos queridos. Ore junto comigo. Maravilhoso Pai, querido Deus, nós te agradecemos pela história dessa menina que, embora estivesse aparentemente sem dignidade, como escrava, continuou testemunhando a respeito do Senhor, a respeito das tuas maravilhas, a respeito do teu poder. O que nós queremos te pedir, ó Pai, é que os nossos filhos tenham a mesma fortaleza, a mesma iniciativa, que os nossos filhos cresçam e que eles também, ao verem o nosso exemplo, eles também sejam fortalecidos a cada dia para continuar testemunhando em quaisquer circunstâncias a respeito do teu poder. Nós colocamos os nossos queridos nas tuas mãos, pedindo a tua unção, a tua bênção para eles. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você acompanhar o tema de hoje, muito obrigado por você orar comigo. Seguimos em oração por toda essa semana, juntos rumo ao céu. É a nossa semana especial da família. Eu espero você. Um abraço. Tchau.